Essa mulher ficou grávida de um ser misterioso e agora precisa sobreviver até o nascimento da criatura, e esse é o filme Baby Blood de 1990. E eu sou a F, o esperto de fralda. Então se prepara para a qualidade duvidosa e vamos recapitular. A África é um continente muito grande, com grandes diversidades de animais, e um caçador chega em uma aldeia local, pois os nativos encontraram um animal raro e eles queriam vender a todo custo. E por ser raro, o caçador se prepara para levar o animal e o coloca em várias caixas para ser transportado. E agora vamos para a França e vemos um circo itinerante que estava pela cidade, onde estava cheio de animais que participavam das apresentações. O homem chega no circo e pergunta pelo dono, e um funcionário diz que ele estava em outro trailer, mas quando ele chega, dentro havia uma jovem diferenciada que estava se pesando para saber se emagreceu. E ele fica olhando pela janela, o problema é que o dono aparece na hora e pergunta o que ele estava fazendo, e ele diz que veio para trazer o pedido especial, mas acabou se perdendo naquela janela. E aqui vem o primeiro plot twist do filme, pois eles estão preparando para levar o animal, e era algo tão raro que na verdade era uma onça pintada, e me pergunto como o animal da floresta brasileira foi parar na África. E a presença do animal estava causando muita confusão nos outros animais do local. Andando pelo circo, o entregador vê aquela jovem que estava no trailer e tenta falar com ela escondido para não dar ruim. E ele diz que ela era muito talentosa, mesmo sem ter visto seu show. E ela diz que se chamava Bianca e à noite teria um ensaio, então ele poderia aparecer. E esse cara estava arrumando uma forma de dar uma falecida de leve. E o dono não percebe nada porque estava focando no seu novo animal. À noite, Bianca aparece atrasada para o ensaio, e o dono vai para cima dela com raiva porque ela só estava no local porque ele estava dando uns pegas nela, senão ela já seria demitida. E durante o ensaio, os animais começam a ficar nervosos e ela sai da jaula para não virar comida. E o entregador vai atrás dela porque não pode perder essa oportunidade, e ele queria emprestar seu ombro amigo. Ele pergunta o que estava acontecendo e ela vai para cima dele e diz que daria o que ele quisesse se ela pudesse fugir com ele. O problema é que o dono do circo aparece na hora e ele mete o pé pra não dar ruim, mas ele fica com raiva e vai pra cima dela porque sabia o que ela estava fazendo. E pra recompensar esse estresse, ele queria dar uma brincada a noite toda e ela não tinha muita escolha. Durante a madrugada, ele está contando o dinheiro do circo, quando escuta um barulho e vai do lado de fora, e o adestrador de animais diz que o animal novo simplesmente explodiu, e aquilo foi causado por algum outro bicho, e eles começam a procurar pelo local, porque todos os animais estavam muito agitados. O problema é que o bicho não estava do lado de fora, mas sim entrando no trailer onde Bianca estava dormindo, e acho que o bicho era uma cobra muito suspeita, e acho que vocês já entenderam o que aconteceu. No dia seguinte, ela acorda como se nada tivesse acontecido, e ela estava se sentindo mais pesada, como se tivesse ganho 2 quilos em uma noite. E depois ela dá uma volta pela cidade para procurar emprego, mas o local era muito pequeno e voltando, ela percebe que o dono do circo estava brigando com um funcionário e aproveita para fazer as malas e meter o pé, porque não aguenta mais passar por aquilo. Se passa um mês e agora Bianca estava tentando seguir sua vida. O problema é que o dono do circo foi atrás dela e ela estava morando em um prédio velho e agora ela não tinha para onde correr. Mas nesse caso, ela não queria correr porque uma voz de dentro dela diz para dar uma falecida nele. E ela começa a dar várias facadas de leve e o cara ainda conseguiu arrancar a roupa dela para se proteger. E ela sai correndo. Mas no dia seguinte, aquela voz estava cada vez mais forte e começa a dizer que ela precisava se alimentar. E caso ela não faça nada, ele acabaria com ela por dentro. Como ela precisava sobreviver, ela vai pra cima e alimenta a criatura. O problema é que pelo barulho, ela não poderia mais ficar naquele lugar, porque seria meio difícil de explicar que tem um bicho dentro dela que a obrigou a se alimentar. E ela começa a vagar pela cidade em busca de um lar. A criatura vê um morador de rua e diz pra ela se alimentar, já que ninguém daria falta. Mas Bianca começa a lutar porque não queria fazer essas coisas. E pra não precisar fazer isso com ninguém, ela se joga na água porque os dois dariam uma falecida. E nisso a criatura começa a implorar e diz que faria do jeito que ela quiser, mas precisava se alimentar. E agora os dois trabalhariam juntos. Já avisei que vai dar merda isso. Agora ela não sabe o que fazer, e estava toda molhada pela rua,
e um caminhoneiro muito gente boa diz que poderia dar uma carona pra ela, e como ela precisava chegar em um lugar onde ela não sabe onde é, ela aceita. E no caminho ele começa a escorregar a mão na perna dela e diz que pararia no posto pra abastecer. E a criatura começa a perguntar por que ele fez aquilo com a mão, e ela diz que é assim que os homens fazem pra mostrar que gostaram da pessoa. E a criatura começa a aprender. E aqui vem o vacilo, porque no posto o motorista vê duas jovens de viagem precisando de ajuda, e ele fala pra Bianca ir no posto e colocar uma roupa seca, mas no momento que ela vai, as duas jovens entram no caminhão e ele mete o pé, e mais uma vez ela foi passada para trás, e a criatura começa a ficar com raiva dos homens. Se passam 2 meses e Bianca conseguiu um emprego em um restaurante para poder seguir a vida, e chega um cara muito louco com cara de maloqueiro e começa a dar em cima da caixa do restaurante e diz que estava sem dinheiro para comer, e ela paga o almoço dele, e ela acha que depois do expediente os dois se encontrariam, mas ele começa a olhar para Bianca, que era garçonete nova, e para todo lugar que ela ia, ele ia atrás. E Bianca percebe que ele poderia ser o almoço da criatura e o atrai para o escuro, mas a caixa aparece na hora e pergunta o que ele estava fazendo, e ele diz que estava procurando banheiro, e o melado já estava escorrendo da Bianca porque a criatura estava com fome. Na hora de ir embora, Rose estava esperando o Gerald aparecer, mas ele estava em outro lugar, pois estava seguindo Bianca, porque não pode perder essa oportunidade. E a criatura diz que ela estava sendo seguida e diz para entrar em um restaurante, e ele vai atrás e tenta fingir que foi apenas uma coincidência. E como ela não perderia a oportunidade de comer de graça, o chama para sentar na mesa e os dois começam a beber até não poder mais. E voltando para casa, ele começa a dar em cima dela, mas ela não queria nada com ele, pois ela sabe que se ele entrar na casa dela, a criatura vai querer se alimentar, então é melhor ele ir embora. No dia seguinte, ela volta a trabalhar normalmente, e Rose fica preocupada porque Gerald não deu notícias, e ela sabe que tem algo a ver com Bianca, porque ela era muito misteriosa, e na hora de sair, a criatura pede para achar algo para comer porque precisava se desenvolver, e ela começa a seguir um cara que estava bem arrumado e não parecia ser da região. Ela o segue até um beco, mas o que ela não sabia é que ele percebeu e começa a andar em cima dela, dizendo que nunca viu uma mulher tão bonita quanto ela. E nisso ela dá uma facada de leve nele para ele ficar esperto, e o melado começa a escorrer, mas ela não contava que ali era uma saída de um teatro, e começa a fingir que estava se pegando para ninguém perceber nada. E depois ela volta para casa desesperada, e Gerald estava esperando na escada e nunca viu um cara tão persistente assim. Ela acorda no dia seguinte e quer jogar uma fumaça no pulmão, mas a criatura começa a brigar com ela porque ela só poderia fazer essas coisas depois dela nascer. E Gerald aparece perguntando com quem ela estava conversando e, como não sabe o que explicar, prefere dar uma tesourada nele. E é por isso que eu não faço amizades, porque imagina para cada pergunta difícil que eu fizer, alguém me dá uma tesourada. Acho que a vida é mais que isso. Rose começa a bater na porta e diz que sabia que Gerald estava na casa dela, e agora ela estava em um beco sem saída e deixa o corpo dele na cozinha e quebra a luz para não conseguir enxergar. O problema é que Rose começa a procurar e a porta da geladeira se abre e ela vê o corpo, então mais uma vez Bianca precisa correr para não ser pega. Se passam 6 meses e vemos alguns caras andando na rua e um deles pede um táxi porque já estava muito tarde, e por acaso a motorista era Bianca. E ele pede para ir no centro da cidade, mas agora ela estava diferente e estava disposta a se falecer para acabar com aquela criatura porque não aguentava mais essa vida. E na raiva acaba atropelando um cara que estava fazendo uma corrida e agora ela poderia se alimentar. E o passageiro vendo aquilo fica desesperado e tenta fugir, mas ele acaba sendo pego por um caminhão de baixa qualidade que vem em sua direção. E galera, nesse momento foi difícil de assistir, porque ele estava na calçada e ficou parado para ser pego. Bianca continua seguindo como se não devesse nada a ninguém, e a criatura começa a perguntar se ela gostava dele, e ela diz que só queria que ele nascesse para sua vida voltar ao normal. E ela pergunta o que ele era, e ele diz que veio do espaço, estava na Terra para se desenvolver, e em 60 milhões de anos ela acabaria com a humanidade. E Bianca acha graça porque até lá tudo acabaria. À noite ela começa a ter muita dor, e estava no momento do parto, e a criatura era tão grande que começa a rasgar sua barriga, mas aquilo era apenas um pesadelo, porque ela dormiu no carro.
e ela tenta ligar para seguir viagem, mas o carro não estava pegando. Mas por sorte, um figurante aparece e oferece ajuda. E essas coisas só acontecem com mulheres bonitas. Tudo parecia que daria certo, mas ela começa a tossir o melado para fora e ele, no desespero, pede ajuda a alguém para levar no hospital. Mas no caminho ela começa a ficar nervosa porque não poderia ir no hospital, e o motorista acaba batendo, e me pergunto como ela consegue sobreviver a tantas coisas assim. E no caminho ela acaba desmaiando, mas acorda na casa de uma senhora muito gente boa, que diz que essas coisas costumam acontecer quando é a primeira gravidez, e se isso tudo é normal, acho que é melhor adotar um boneco aleatório. Bianca pede o telefone para ligar para casa, mas ela fez isso para dar uma falecida na velha e meter o pé, porque a vida dela estava por um fio. E andando pelo parque, a criatura começa a dizer que faltava pouco para nascer e precisava se alimentar mais um pouco. Mas Bianca estava cansada de fazer mal às pessoas, e por sorte do destino e do roteiro, na praça tem um caminhão de doação de sangue e ela vê um jovem mequetrefe com uma arminha de brinquedo e pega para fingir que é assalto. E galera, esse foi um dos piores assaltos da vida, porque para uma pessoa assaltar o ônibus de doação de sangue, quer dizer que a vida tá muito triste mesmo. Ela conseguiu se alimentar e a criatura precisava ir para a água para se desenvolver, e ela só queria que isso tudo acabasse, mas ela esqueceu que dentro havia um paciente que estava doando sangue, e o cara vai para cima dela e acaba criando um acidente com o ônibus. E se tudo estava ruim, quer dizer que pode piorar, pois Bianca acaba dando uma falecida de leve e os enfermeiros percebem que não tem o que fazer e seguem para levar o corpo. A criatura, que vou chamar de Juninho, não pode deixá-la falecer, e faz seu coração voltar a bater, e ela levanta na raiva e usa um cilindro de oxigênio para fazer o enfermeiro explodir. E eu não sei o que é pior, o cara explodir por causa do oxigênio ou ela ter força para o prender. E quando o motorista vai dar uma olhada, ela bate com o cilindro na cara dele e mais um vira boneco. E agora que tudo estava calmo, ela entra em trabalho de parto e misteriosamente nasce um boneco com cara de humano. Bianca para em um posto para pedir ajuda, pois seu carro começou a sair fumaça, e enquanto ela vai falar com o mecânico, um cara aparece e vê um mequetrefe chorando dentro do carro e quer brincar. Mas o bicho estava nervoso e vai para cima dele, e mais um deu uma falecida de leve. E me pergunto como ninguém percebeu que tinha um carro no estacionamento saindo fumaça. Ela volta pro carro e vê que deu ruim, e o boneco não estava ali, mas haviam rastros em direção ao ônibus, e ela aparece com a cara cheia de melado, e o motorista não fala nada, até porque nesse ponto da história o roteirista já foi para casa. E o motorista pede para ela não fazer barulho porque estava cheio de homens, e ela tenta passar sem fazer barulho em busca do seu filho de cruz credo. O problema é que todos acordam e começam a ir para cima dela, então acho que vai dar muito ruim. Ou será que não? Pois a criatura pula no rosto do motorista e termina com o ônibus batendo e explodindo, o que não faz sentido, mas nada nesse filme faz sentido. Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque é a única coisa que faz sentido. Agora vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.